nome é Cláudia Rochen Oliveira. Eu sou funcionária agora aposentada da universidade, né, já desde 2018. Eu sou uma mulher branca, cabelo, sei lá como é que é o nome disso, embranquecendo, cinza, assim, sem pintura, né, não pinto. E que mais? Óculos preto, a camisa preta com umas florzinhas brancas, calça preta, que é tudo para a pessoa emagrecer, ficar bem magra. Batom, maquiada, ajeitei um pouco. E acho que é isso, né? Unha vermelha, sei lá, vermelho escuro, um anel, um relógio. Acho que é isso. Nos últimos tempos eu estava trabalhando na Pró-Reitoria de Planejamento, na divisão de planejamento institucional, mas durante muito tempo eu tive uma interface com a Edurgs, e antes da Edurgs já, ministrando cursos de capacitação para os servidores, né? Em função assim, de uma experiência tanto dentro da universidade quanto fora de trabalhar com capacitação. Então, antes, né, eu trabalhei nesses recursos humanos quando era lá para o RH, né, e era um perfil completamente diferente, né. Eu trabalhei na área de capacitação, de qualificação, né, e então eu vejo essa ruptura, assim, né, eu vejo essa mudança, né, que houve quando começou a se constituir, né, essa equipe nova que nem sei quantos anos já faz, né, nem é nova mais, mas enfim, começaram a entrar servidores pelos concursos, né, e começou a se formar uma outra equipe, né, e veio a chefia da Rebeca num primeiro momento e depois a chefia da Cris, né, e com as duas, nem sei de onde, não me lembro nem de onde nos conhecíamos, né? Mas já nos conhecíamos, já havia uma troca grande, assim, tanto com a Rebeca quanto com a Cris, da minha parte. E aí foi que eu propus algumas capacitações, né? A Cris, na época, a Cris ainda era outra gestão, né? Mas a Cris era da qualificação, ela e o Edilson na época, né? E aí eu propus algumas capacitações, ela e o Edilson acharam legal, assim, aprovaram, aí eu trabalhei capacitação de atendimento, capacitação de negociação na época, né. Eu trabalhei em equipe também, fiz uma, né, e aí depois, né, a Cris conversou comigo e trouxe, assim, a demanda de que havia muitos servidores ingressando, né? E a ideia então de fazer alguma capacitação para quem estava ingressando, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso, eu fiz uma proposta, a gente discutiu os temas, né? Quais eram os temas. E aí nessa proposta, acho que o Edilson estava junto nessa época, até não recordo, mas enfim, foi aprovado. E aí eu comecei a trabalhar capacitação para os ingressantes, né? Assim, todo o pessoal novo passava, né, pelo ingressantes, como a gente chamava, né, que era o curso dos ingressantes. Tinha uma trilha que eu não vou lembrar da trilha, acho que primeiro passava por aquele seminário Conhecendo a Universidade, né, depois passava pelo ingressantes, depois tinha um trabalho com a DIMA, se não me engano, mas o estágio probatório tinha uma trilha, né. E o Ingressantes era parte dessa trilha, era um curso de 16 horas que abordava a questão do trabalho em equipe, a entrada na universidade, a questão do trabalho em equipe e pincelava um pouco a questão do atendimento, porque essa era uma demanda histórica na universidade, que ninguém trabalhava atendimento, que todo mundo reclamava, etc, etc. Então se achou por bem colocar um pouco ali, né, da questão do atendimento. Durante as capacitações, eu acho que a maioria não tinha uma noção da Edurgs, né? Então, eles chegavam assim sem conhecer, né? A Edurgs, naquele momento, também ainda era uma coisa nova, né? Sabia-se que tinha um setor de qualificação, capacitação na universidade, mas não uma escola de desenvolvimento, né? Acho que, claro, isso vai se construindo aos poucos, né? Então não tinha assim um posicionamento nem favorável nem
digamos, desfavorável em relação à Edurgs. De alguma forma, talvez os ingressantes tenha sido também uma porta das pessoas conhecerem a própria Edurgs, talvez, né? E eu acho que o Salão Edurgs assim, acho que é um diferencial da nossa universidade. Até não sei se tem nas outras, né? Mas eu sempre achei que, assim, para o trabalho dos técnicos, né? Que também, né, uma luta antiga, essas narrativas. Até isso foi bem interessante, assim, né? Vinha muito a narrativa dos técnicos, dessa relação técnico-docente, né? Muito. E depois foi bem interessante, porque ao longo dos anos os docentes começaram a perguntar, né? Tá, mas o servidor tal foi para aquela capacitação, por que eu não vou? Eu também quero ir, né? Ele foi, me contou umas coisas que eu achei legal, por que eu não vou, né? Eu vejo, assim, eu não sei, né, como eu tenho contato com vocês mais em nível de amizade e não em nível profissional, né, hoje. Mas quando eu saí da universidade, que eu me aposentei, eu via a Edurgs como uma potência, assim, né? O que eu quero dizer com potência, né? Como possibilidade de muito crescimento, né? Porque a equipe que está lá é uma equipe que na minha avaliação, modesta avaliação, é uma equipe muito aberta, né? Além de inteligente, capaz, né? E que está se capacitando, né? Acho que em breve todos vocês serão doutores, né? Não doutores, mestres, enfim. Mas além da questão da qualificação, aberta, né? Aberta para novas ideias, tudo que não se tinha, né? Eu acho que a equipe hoje da Edurgs tem, né? E uma equipe muito sintonizada, né? Eu vejo que é uma equipe que flui bem. Claro que isso tem a ver, né, com a gestão também, né? Eu acho que a Rebeca, a Cris, mais nos últimos... Nem sei, a Cris tem um tempão também já, né? Eu tô achando que faz pouco tempo, mas acho que faz um tempão já, né? São pessoas, né? Uma pessoa que é muito de acolher, né? É muito de ouvir, né? Que são características difíceis hoje em dia, né? Todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir, né? Mas nisso de ouvir gera, né, empatia, gera confiança. Então eu vi que a Edurgs, por meio da equipe, enfim, foi construindo várias relações extremamente positivas, né? Então hoje eu vejo que existe esse espaço, né? De diálogo, de poder construir, né? E por isso que eu acho que é uma potência, né? Que tem muito para crescer, assim, para desenvolver, né? E talvez poder também acolher os aposentados, né? Porque eu sinto falta, assim, né? Seria legal, hein? Um projeto, já estou lançando uma ideia, hein? Não que pudesse, talvez vagas sobrando, sei lá, entende? Para aposentados que têm interesse. Porque eu penso isso, né? Eu sei lá eu tinha vindo aqui no salão no ano passado, mas a gente perde o contato com a universidade, né? Hoje, quando eu vim, eu digo, meu Deus, né? E a gente esquece, porque, claro, a vida vai, a gente vai se envolvendo em outras coisas, né? Mas acho que seria legal, porque seria talvez um enriquecimento também para a própria universidade, né? Esse aposentado que sai e traz, né? Uma outra trajetória que ele está vivendo e traz também o seu conhecimento da universidade, né? E, enfim, já botei uma ideia que me interessa. Mas acho que é isso, eu, né, deixo os parabéns para a equipe aqui, em nome dos Fernando, da Gabi que está aqui, né? Mas para toda a equipe aí, tá, gente? Continuem com esse trabalho de vocês, tá maravilhoso.